Abramos a palavra de Deus em Marcos capítulo 9 e nós faremos a leitura do verso 30 até o verso 50. Evangelho de Marcos, capítulo 9, e faremos a leitura do verso 30 até o verso 50. É uma leitura um pouco mais longa daquelas que temos feito, mas nós estamos pegando uma parte daquilo que nós chamamos de perícope, ou o assunto que está sendo desenvolvido aqui. Na verdade, do verso 30 até capítulo 10, verso 12, Marcos ele está tratando aqui sobre relacionamentos. Mas nós trataremos apenas hoje até o verso 50, e no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, trataremos capítulo 10, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se lhe apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendo tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Irmãos, nós estamos, como temos afirmado aqui, já há alguns domingos, nós estamos aqui na trajetória de Cristo para Jerusalém e, consequentemente, para a cruz. E aqui, então, Marcos, ele nos dá geograficamente esse trajeto. Ele vai dizer no verso 30... que eles passavam pela Galileia, que é a parte que fica mais ao norte, e as escrituras dizem que Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ali instruindo os 12.
E depois então fala que eles chegaram em Cafarnaum, e a impressão que nós temos é que eles ficaram hospedados ali algum tempo. Os irmãos lembram que Cafarnaum era a cidade base do ministério de Jesus lá ao norte. Estão bem ao norte ainda, ali da Palestina. E ali então o Senhor continua as suas instruções. Então é interessante porque o objetivo aqui agora é a instrução dos discípulos. E é claro que nesse sentido, o Senhor já vem instruindo-os com relação ao reino de Deus, vem falando sobre quem de fato entra no reino, o que deve fazer, e talvez a expressão mais forte que fica gravado no coração e na mente é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após Cristo, ou seja, segui-lo, ele sendo o Senhor. E também é interessante porque essa trajetória é a trajetória que vai do norte para o sul. Jesus então ele está indo para Jerusalém e ali então ele vai morrer na cruz e também vai ressuscitar. Então Cristo está indo para uma morte brutal, mas ao mesmo tempo Cristo também está indo para a conquista da sua obra, para dar cabo à sua missão nessa terra, que é salvar todos os eleitos, desde Adão e Eva até o último a se converter, salvá-los pela cruz do Calvário. E é interessante porque nessa trajetória, prestem bem atenção nisso e vejam que interessante, nessa trajetória de Cristo do norte para o sul, como eu disse, ele está indo para morrer na cruz e ressuscitar, portanto, ele está indo para a conquista da sua obra, ele está instruindo os discípulos. E o Senhor Jesus, na verdade, ele já fizera isso no passado. Quando o povo, por exemplo, saiu do Egito, e ele vai então para a região da Palestina, a região da terra prometida, sabemos que Cristo ali instruiu o povo. É claro que a instrução maior está no Monte Sinai, quando Moisés sobe e recebe de Cristo toda a lei, não só a lei moral, mas toda a lei civil e toda a lei cerimonial. Então, na verdade, Cristo ele está repetindo aqui. Então é interessante pensar que essa trajetória de Cristo, ela na verdade também se fez presente no passado, quando o povo estava indo para conquistar a terra, conquistar pelo reino de Deus, o Senhor Deus instruindo ao povo com relação à sua lei, à sua vontade. Da mesma forma, agora estão indo para Jerusalém, Cristo vai dar cabo, ele vai completar a sua obra, e ali então instrui aos seus discípulos. E talvez o tema bastante forte aqui seja a segunda parte do grande mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. A lei de Deus ele está dividida em duas partes. Na primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas. E essa primeira parte da lei condensa os 4 primeiros mandamentos. Quando diz que nós não podemos ter outros deuses diante de nós, não podemos fazer imagem de escultura, não podemos dizer o nome de Deus em vão e que devemos guardar o seu dia. Então, esses 4 mandamentos, obviamente, se incluem no amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte da lei de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo, são leis que se aplicam ao nosso relacionamento. Então, fala, por exemplo, honrar pai e mãe. Fala sobre não matar. Fala sobre não adulterar. Fala sobre não roubar. Fala sobre não dizer falso testemunho. Fala sobre não cobiçar nada do meu próximo. Então, essa segunda parte da lei, ela se resume em amar ao próximo como a si mesmo. E é interessante porque talvez você faça a seguinte pergunta: por que o Senhor Jesus não está tratando de todo o conjunto da lei? Por que ele não fala primeiro sobre amar a Deus sobre todas as coisas e depois falar sobre relacionamentos? É porque, meus amados, quando nós entendemos o que é praticar a lei de Deus, nós vamos descobrir que na prática, no dia a dia, eu cumpro a primeira parte da lei quando eu, na prática, cumpro a segunda parte da lei.
Significa dizer, e aí eu vou utilizar aqui dois termos bem teológicos, pouco conhecido, mas que é importante para o acúmulo do nosso conhecimento. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é transcendente, e quando nós falamos que o nosso Deus, ele é transcendente, nós estamos falando de um Deus que está distante de nós, que está num trono, assentado, e nós não temos como conviver devido à distância. Mas esse Deus, ele também é imanente, o que significa dizer que esse Deus habita conosco, esse Deus está conosco, esse Deus, ele habita em nós, ele age em nós, ele está conosco, ele está a nos guiar. Então, quando nós pensamos no relacionamento desse amor que devemos ter para com Deus, precisamos olhar também para essa questão, e aí poderíamos dizer que esse Deus transcendente, esse Deus distante, esse Deus que não podemos ver, esse Deus que não podemos tocar, ele se manifesta através do seu corpo, que é a igreja. É por isso que o meu relacionamento com a igreja vai demonstrar o quanto eu amo a Cristo. E para que não fique nenhuma dúvida, nós vamos entender isso, por exemplo, quando João, na sua primeira carta, no capítulo 4, os versos 20 e 21, ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Então, em outras palavras, o que João está dizendo é, eu digo que amo a Deus, eu amo a Cristo, mas se você tem alguma intriga, algum ódio, alguma raiva não tratada do seu irmão, você se torna mentiroso. Pois aquele que não ama, continua João, a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, João, ele está aqui trazendo o seu raciocínio de forma muito clara. Então, se eu não amo ao meu próximo, e aí vamos pensar aqui em primeiro lugar a igreja do Senhor Jesus, os meus irmãos em Cristo, claro que também devemos amar as pessoas do mundo, mas esse amor diz respeito ao amor que eu tenho para com Deus, porque são pecadores e precisam ouvir do Evangelho, mas antes deles está a igreja do Senhor Jesus. Por isso eu não posso de forma nenhuma privilegiar as pessoas do mundo em detrimento das pessoas da igreja. Paulo diz isso, inclusive. Aquele que não é bondoso, aquele que não tem preocupação com as pessoas, sobretudo da família, e ele traz isso para um ambiente mais íntimo, ele diz, negou a fé e é pior que o descrente. Então João diz isso. Ele diz assim, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode. Ele pode fazer de tudo, ele pode cantar bonito, ele pode pregar bonito, ele pode ter uma palavra assim muito adocicada, ele pode usar chavões bíblicos, mas ele não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, continua João, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está tratando da lei que se refere aos relacionamentos, e nisso eu amo ao Senhor. Não podemos nos esquecer de que o próprio Deus, ele está presente com os discípulos, o Deus Todo-Poderoso. Ali não é Jesus, um homem especial que morreu na cruz, não, ali é Javé. O mesmo Deus que falou a Moisés no Monte Sinai, é o mesmo Deus que agora, encarnado, está presente no meio dos discípulos, e ele então está tratando sobre a interpretação da lei. Jesus não trouxe nada novo, Jesus não trouxe nada que não tenha sido revelado por ele mesmo à igreja dele no Velho Testamento. Nada novo. Na verdade, o que Cristo está fazendo é demonstrando a aplicação dessa lei agora com a presença dele. Porque a igreja do Senhor Jesus não precisa mais tratar os seus pecados por meio de animais, por meio de cordeiros que apontavam diretamente para Cristo. Não, ele está ali com eles. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus não está trazendo nada novo, no sentido de que não existia
É novo porque agora o meu relacionamento se dá com Ele de forma toda especial. Então, o que Jesus está tratando aqui é relacionamentos. Se você olhar do verso 33 ao verso 37, ele vai falar do relacionamento no grupo. Do verso 38 ao verso 41, relacionamento de pessoas que estão fora do meu grupo. Do verso 40 ao verso 50, com relação àqueles novinhos, os novatos que entram para o meu grupo. E aí nós vamos perceber no capítulo 10, de 1 a 12, o relacionamento com o meu cônjuge. Então Jesus está aqui trazendo todas as dimensões do relacionamento para ensinar aos seus discípulos e a nós hoje, porque é a voz de Cristo que ecoa neste lugar, fala sobre os nossos relacionamentos. Então o primeiro grupo, vamos dizer assim, ou as primeiras pessoas que Jesus vai tratar, que está do verso 33 ao verso 37, é o relacionamento das pessoas que fazem parte comigo na mesma igreja, no mesmo grupo, aqueles que convivem comigo o tempo todo. Isso está do verso 33 ao verso 37. E é interessante porque Marcos nos diz que os discípulos eles discutiam sobre quem deveria ser o maior daquele grupo. Quem de fato o Senhor Jesus iria eleger como o grande líder, aquele que iria se destacar. E irmãos, é interessante porque quando nós olhamos para essa atitude dos discípulos, nós precisamos ser corajosos para dizer que esta também é a nossa atitude. Porque a nossa tendência, irmãos, é valorizar aquele a quem nós achamos que é o melhor. Nós queremos valorizar aquele a quem reputamos como o mais capaz. Nós admiramos aqueles que são bem-sucedidos. Nós, na verdade, ficamos fascinados por aquelas pessoas que possuem poder. É por isso que no Brasil, quando você vê um pastor de uma congregaçãozinha de 15 pessoas no interior, ele não tem relevância nenhuma. Mas quando nós temos um pastor na cidade, com uma igreja que possui 10 mil membros, aí esse chama a atenção de alguma forma. Nós somos assim tão volúveis nisto, porque nos esquecemos de que quem traz e quem retira pessoas do reino é o próprio Deus. Não é a habilidade do pregador, não são os programas da igreja, mas o Senhor faz isto. Mas nós temos aquela tendência a dizer, rapaz, essa pessoa, ela precisa ser vista de forma toda especial. Então, nós temos esta tendência de valorizar aqueles a quem chamamos de melhor. Aqueles que são capazes, bem-sucedidos, que são poderosos, e nós ficamos fascinados por isto. E aí então os discípulos perguntavam, quem será este no reino de Deus? Quem será este aqui na igreja? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais inteligente? Quem é o mais interessante? E aí, irmãos, nós vamos descobrir que essa visão dos discípulos está na total contramão daquilo que Cristo foi no nosso meio. Como essa visão ela é pecaminosa. Como essa visão ela diminui a glória de Cristo por conta de uma glória falsa que é dada a pessoas. Alguns às vezes têm essa impressão, não é? Alguns acham, talvez na primeira igreja não, mas há pessoas que acham que a oração do pastor é mais poderosa do que a oração de qualquer outro irmão ou irmã. Às vezes acha que estão ali num momento difícil, um momento de oração, opa, chegou o presbítero, e ele é o vice-presidente do conselho, opa, é melhor ainda. Como nós temos essa tendência, e como isso é pecado, irmãos. Eu ouso dizer que por vezes esse sentimento, ele quebra inclusive o segundo mandamento, porque criamos ídolos às pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus falou que não pode ser assim. Essa visão é uma visão equivocada
Veja só o que ele diz no verso 35. Ele diz assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e escravo de todos. Então, quem se parece mais com Jesus no grupo, não é aquele que quer receber honra, que quer ser visto, que quer ser bajulado, que quer que a igreja esteja sempre olhando para ele. Não, aquele que se parece mais com Jesus é aquele camarada que às vezes não é visto por ninguém, mas ele está carregando cadeira, ele está se prontificando, ele está servindo aos irmãos, e nós olhamos para ele: ô meu irmão, muito obrigado e tal, mas é aquela coisa, né? Esse irmão é bem interessante, mas bom mesmo é o pregador, porque o pregador, ele tem uma palavra poderosa, tem uma oração poderosa, mas esse irmãozinho aí, valeu meu irmão, olha, você é um diácono nato, não sei o quê. Nós temos essa tendência, mas é interessante porque nas atitudes, aquele que se coloca como servo no meio do povo de Deus, este está de fato honrando e se parecendo com Cristo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8, ele mesmo diz, e veja que Paulo, ele está falando aqui em termos de relacionamentos também. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Os irmãos percebem como isso está na contramão do mundo? Porque quem é mais importante? O empresário bem-sucedido ou aquele caseiro semi-analfabeto que cuida de uma fazenda? A quem você respeita mais? Com quem você gostaria de ser visto? E esquecemos do princípio do relacionamento, porque quanto mais nós servimos aos irmãos, quanto mais nos tornamos escravos dos irmãos, mais nos parecemos com Cristo. É isso que ele está dizendo. É interessante porque o Evangelho de Marcos diz que nesse momento o Senhor toma nos braços uma criança bem pequenina. É claro que hoje as crianças, elas possuem aí um local muito destacado para nós, às vezes até um pouco demais, porque a gente percebe que alguns pais já começam a ter muita dificuldade com os filhos, não conseguem mais discipliná-los, etc, etc. A nossa sociedade tem demonstrado isto, mas na época do Senhor Jesus, a criança era um ser insignificante, era um ser, assim, quase que despercebido. Em outras palavras, as criancinhas, elas eram o quê? Elas eram inúteis, elas não tinham nenhuma utilidade. Elas não traziam nenhuma riqueza, elas não tinham nelas a capacidade de trabalho, então eles desprezavam as crianças pela sua fraqueza, pela sua insignificância. E aí o Senhor Jesus então toma uma criança nos seus braços, e aí então ele diz no verso 37, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos, é que há uma cadeia aqui interessante. Então receber alguém que é humilde como uma criança, às vezes visto como inútil no sentido do poder, do prestígio, da capacidade, da inteligência, na verdade, é como se estivesse recebendo crentes humildes, e quem recebe crentes humildes, está recebendo o próprio Cristo, e quem recebe ao próprio Cristo, está recebendo ao Pai Celeste. Ou seja, a humildade nos leva a sermos parecidos com Cristo, que se parece com o Pai Celeste. É como se nós tivéssemos na nossa igreja, começasse a frequentar aqui
um grande jurista da cidade, um homem importante, um médico famoso. Ficaríamos alegres, não é? Mas se for uma família venezuelana, é mais uma. Não somos assim? Está errado. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Nós precisamos buscar a humildade e devemos, ao nos parecer com Ele, sermos escravos. Você quer se parecer com Cristo? Seja servo. Eu quero me parecer com Cristo. Devo ser humilde. Se nós queremos nos parecer com Cristo, não devemos fazer aquela pergunta que às vezes é muito perigosa. O que essa igreja tem a oferecer? Mas devemos fazer a pergunta: o que eu posso fazer por esta igreja? Igreja aqui, entendam, os irmãos em Cristo Jesus. Como isso vai de encontro ao nosso pecado? Porque de fato, irmãos, devemos nos parecer com Cristo, e Ele foi escravo. Se somos cristãos, somos como que pequeninos cristos, porque estamos no grande Cristo, no grande ungido, e devemos nos parecer com Ele. Mas é interessante porque o Senhor, Ele não trata apenas nesse relacionamento no grupo, mas Ele também fala do relacionamento com aqueles que estão fora do grupo. Do verso 38 ao verso 41 diz assim: disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, sois cristãos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Agora o Senhor Jesus não está falando entre nós aqui, mas agora o Senhor Jesus está falando de outras pessoas, outros grupos que estão fora do nosso convívio. Porque, irmãos, às vezes o orgulho e a arrogância, ela não se dá somente na individualidade. Às vezes a arrogância e o orgulho se dá em nome da denominação. Nós achamos que estamos numa denominação que é a melhor. Chegamos às vezes quase a pensar que só aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são reformados, que seguem os puritanos, que seguem os símbolos de fé, que somente esses vão para o céu. Somente esses são de Cristo. O resto, a gente tem que tolerar essa turma aí, dentre os quais poucos irão para o céu. Era mais ou menos isso que os discípulos estavam fazendo aqui. Eles disseram assim: Senhor, tem um homem aí que está exorcizando em teu nome, e nós mandamos ele calar a boca, porque ele não faz parte do nosso grupo, ele não tem ouvido de ti essas palavras, ele não tem convivido com o Senhor. Nós ordenamos que ele calasse a boca. E é interessante porque pensamos que eles deveriam imaginar: Jesus ia falar assim: muito bem, é isso mesmo, tem que ser do nosso grupo. Se não for do nosso grupo, não vale nada. Tem que ser reformado. Se for arminiano, não vale nada. Tem que ser aliancista, porque se for dispensacionalista, não vale nada. Tem que ser presbiteriano, porque se for da denominação A, B, C, D, etc., não vale nada. Não foi isso que Jesus disse. Porque isso também é arrogância. É arrogância. E sabe, irmãos, como o calvinismo tem produzido arrogantes. Como a teologia reformada tem produzido arrogantes. Como a igreja presbiteriana tem produzido arrogantes. Ainda bem que não são só os presbiterianos que são arrogantes em termos de denominação. Outras também assim o fazem. O Senhor Jesus falou: não, mas vocês não podem fazer isso. Vocês estão sendo sectários. Vocês estão desprezando a obra total do Senhor.
E possivelmente, irmãos, eu imagino, quando estava estudando esse texto, veio à minha mente, quem sabe esse camarada que está exorcizando não está no contexto do verso 14 ao verso 29, que é o exorcismo daquele homem que os discípulos foram incapazes de fazer. Quem sabe? Mas o Senhor Jesus ensina que nós precisamos ser cuidadosos, irmãos, porque quem disse que a verdade de Cristo reside apenas no meu grupo menor? Quem disse isso? Quem disse que Cristo não é glorificado com toda a intensidade, a sua palavra é seguida com zelo, com carinho, com amor, nas outras denominações? Quem disse isto? Até aquelas, talvez eu escandalize aqui alguns irmãos, mas até aquelas que não são reformadas. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque nós retiramos os nossos olhos da obra de Cristo e nós colocamos na nossa própria obra. Eles não seguem conosco. Eles não dizem assim, ele está afrontando a ti, Cristo. Não, ele não está conosco. Ele não faz parte do nosso grupo. Ele não tem a teologia que nós temos, a inteligência que nós temos, a liturgia que nós temos. Então, eles devem calar a boca, porque eles não pertencem a ti. E o Senhor Jesus, mais uma vez, mostra que, claro, essas pessoas, elas estavam sendo, mais uma vez, arrogantes, não mais entre si, para saber quem era o maior, mas agora como grupo, se colocando como maior do que qualquer pessoa que estivesse fora do convívio com eles. É claro, irmãos, e eu preciso ressaltar isso, é claro que as Escrituras dizem que nós precisamos ter maturidade. Em outras palavras, não é exatamente isso que o texto está dizendo, porque as Escrituras dizem que nós devemos ter maturidade para perceber os falsos crentes e os falsos cristos e as falsas denominações. Existem, claro, denominações que se colocam como evangélicas, que são satânicas, sem dúvida nenhuma. O próprio Tiago chama de sinagoga de Satanás, não sou eu, as Escrituras dizem isto. Mas não é nesse sentido que Jesus está dizendo. Jesus está falando daquele que a gente sabe que é meu irmão, tem uma vida um pouco mais simples, não tem uma compreensão talvez tão profunda quanto eu tenho, mas ele é meu irmão. O Senhor Jesus ensina claramente sobre isto. Ele nos ensina que o reino não existe por nossa causa. Não somos nós que valorizamos o reino. Não é a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa leitura, a nossa capacidade que faz com que esse reino ele esteja sobre nós. Esse reino está aqui por causa de Cristo. Só por Ele. Poderíamos talvez dizer, em termos assim de liturgia, eu gosto muito da minha igreja, às vezes eu vou numa outra igreja, me sinto um tanto desconfortável, ok, até aí, tranquilo, mas eu não posso fazer disso um julgamento, dizer que aqueles cuja liturgia, o estilo, me deixa um pouco desconfortáveis, dizer que eles não estão em Cristo tanto quanto eu estou, porque se eu estou em Cristo, se eu tenho uma revelação das Escrituras, é por causa dele, por causa da pessoa dele, por causa da morte dele, por causa da glória dele, por causa do amor dele. Por isso eu preciso ter cuidado, e eu volto a dizer, a teologia reformada, o calvinismo, o puritanismo, por vezes tem, sim, sido utilizado para a arrogância teológica, a arrogância denominacional. E nós pecamos contra o Senhor. Não podemos ser assim. Eu sempre tenho no meu coração, e é um testemunho sincero, irmãos. Falo isso diante do Senhor. Às vezes eu vou para Manaus e tem um presbitério lá que possui muitos pastores assim, que são do interior, eles são pessoas humildes, quase mal conseguem ler. Eu conheço alguns ali.
E quando eles me veem, eles falam assim: pastor Alfredo, posso abraçar essa autoridade? Ah, pastor, eu lembro daquele sermão, aí ele abraça, e quando eu abraço, eu sempre faço isso. Eu disse: irmão, a honra desse abraço é minha. Porque eu vivo num lugar confortável, um lugar tranquilo, um lugar onde não há hostilidade. Mas eu conheço o ministério do irmão, sei que está lá no interior, lá me permitam e desculpem ao mesmo tempo a expressão, lá nas brenhas da mata, da selva amazônica, servindo ao Senhor. A honra é minha, meu irmão, a honra é toda minha. Talvez se nós fizéssemos aqui um comparativo, talvez o irmão seja muito mais pastor do que eu. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, para a obra de Cristo. E aí o Senhor então traz uma palavra, digamos que provocativa àqueles discípulos. No verso 41 ele diz assim: portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus, mais uma vez, ele traz a figura do escravo. Ele diz assim: qualquer pessoa humilde, escrava, rejeitada, que traz um copo d'água para você, um gesto que estava relegado aos escravos e aos servos, se ele faz isso em meu nome, porque vocês me pertencem, ele será recompensado, ele receberá as recompensas dos céus, não pelos méritos dele, mas por aquele que ele representou. Meus irmãos, nós devemos nos alegrar com a nossa denominação, com a nossa igreja local, com a liderança, com o estudo da palavra, mas, meus irmãos, não é isto que nos faz pertencentes ao reino de Deus. O que nos faz pertencente ao reino de Deus é o mesmo que faz com que os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as comunidades humildes, as cidadezinhas do interior, é o mesmo. É Cristo Jesus. E nós devemos olhar para estes como nossos irmãos em Cristo. Nossos irmãos em Cristo, que foram alcançados pela obra e pelo amor do Senhor. Mas é interessante também perceber aqui, irmãos, que Cristo ele não fala apenas do grupo interno, quem deve ser o maior, ou nós como um grupo contrastado com outros, nós somos melhores do que outros grupos, mas ele também fala daqueles crentes que estão no início da sua fé, a maneira como nós devemos tratá-los, e citar do verso 42 até o verso 50. E esses versos eles começam da seguinte maneira: verso 42, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. O Senhor Jesus ele não trata apenas dos relacionamentos internos do grupo, quem quer ser o maior, então que seja o escravo, ou o nosso grupo em contraste com pessoas ou outros grupos, onde o simples gesto de entregar um copo d'água, isso traz recompensa, mas o Senhor também fala do nosso relacionamento com crentes que são chamados de pequeninos. Essa expressão aqui dita por Cristo, pequeninos crentes ou pequeninos fiéis, equivale ao que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando lá Paulo utiliza a palavra crente fraco. Algumas pessoas, quando olham Paulo tratando sobre crente forte e crente fraco, acham que o crente fraco é aquele que não tem muito zelo com as escrituras. Tal. Não, o que Paulo está falando é daquele crente que não tem o mesmo conhecimento que eu tenho. Eu estou já há 20 anos na igreja, eu até nasci na igreja, meus pais são crentes, eu tenho um conhecimento tão grande, e aí tem aqueles irmãos que chegam e
às vezes com certa dificuldade, eles estão aprendendo sobre a palavra de Deus. É interessante porque Cristo fala assim: olhe para essas pessoas com muita responsabilidade. Você não pode ser escândalo para ela. Essa é a expressão de Jesus aqui. Escândalo é quando eu coloco uma armadilha para fazer alguém cair, ou para fazer alguém murmurar, ou fazer alguém pecar. É isso que Jesus está dizendo. Eu não posso de forma nenhuma fazer com que esses pequeninos que estão ainda crescendo na fé tropecem, se escandalizem com os meus pecados. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: seja exemplo, seja modelo para ele, de um crente que ama Jesus. A palavra que o Senhor utiliza aqui é a pedra de moinho. Na época do Senhor Jesus existiam dois tipos de pedras de moinho. A pedra era mais ou menos o seguinte: você tinha um disco de pedra, e você tinha uma outra pedra redonda, assim como uma roda, que rodava aquela que estava na horizontal. E aí as pessoas colocavam os grãos ali e passavam aquela pedra, e essa pedra, no atrito com a pedra que estava embaixo, moía então os grãos. Isso era utilizado de maneira doméstica. Mas, meus irmãos, Cristo não se refere a esse tipo de pedra. Cristo se refere a uma outra pedra que era, vamos dizer assim, muito entre aspas, irmãos, muito entre aspas, os chamados moinhos industriais. Eram pedras imensas. Então você imagina aqui um disco de pedra e uma outra pedra como uma roda de um carro, de um caminhão, seja como for, rodando. Então, para fazer essa pedra rodar, eles colocavam animais, eles colocavam cavalos, bois, burros, para fazer girar. Foi esse tipo de moinho que Sansão foi preso. Lembra Sansão, quando ele ficou preso ao moinho? Então ele ficava rodando ali. É uma pedra gigantesca. E o Senhor Jesus, ele na verdade, historicamente, não inventou isso de amarrar essa pedra no pescoço e lançar no mar. Os romanos faziam isso. Existia um grupo na época de Jesus chamado Zelotes. Eles eram revolucionários, eram violentos. Eles queriam tomar o poder a qualquer custo, e os romanos então, para incitar o medo, levavam essas pessoas de navio até o meio do mar, amarravam essa pedra ao pescoço e lançavam no mar, e essa pessoa morria afogada. Aquilo era chocante para os judeus, mesmo se tratando de revolucionários, de bandoleiros, mas eles achavam aquilo muita crueldade. Jesus dizia: pois é, quem faz um desses pequeninos tropeçar na fé, fazê-lo pecar, ele deve ter a mesma sorte, entre aspas, o mesmo final daqueles a quem os romanos prendem numa pedra gigantesca e jogam no fundo do mar. E meus irmãos, não há nenhuma dúvida que Jesus está falando aqui de testemunho. Ele começa agora a trazer uma linguagem um tanto estranha. A partir do verso 43, o Senhor Jesus diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca. É melhor você entrar no reino de Deus sem a mão, sem o pé, sem os olhos, do que ir para o inferno inteiro. O que Jesus está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, vamos entender essa palavra traduzida por inferno. A palavra inferno era chamada o Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom, na época do profeta Jeremias, ficava ao sul de Jerusalém. Foi o lugar onde os judeus adoravam a Moloque e eles levavam seus próprios filhos como sacrifício a esse Deus. Eram queimados. Depois esta região, ela se tornou símbolo do juízo de Deus. E na época do Senhor Jesus, essa região ainda existia, era como um lixão, um lugar onde as pessoas jogavam lixo. E naquele lugar existia um fogo que não se apagava. Existiam funcionários que mantinham o fogo constantemente aceso para queimar o lixo. Então vejam só,
a figura que o Senhor Jesus utiliza. Ele utiliza um lugar de maldição, ele utiliza um lugar de pecado, porque era o deus Moloque, depois de maldição, porque era a maldição de Deus, e um lugar onde só o lixo era jogado. O Senhor Jesus diz assim: o que você prefere? Você prefere ser como lixo no meio do fogo, ou como alguém todo especial em Cristo Jesus, no reino de Deus? Não percam de vista, o contexto é não escandalizar os pequeninos na fé. Então tem aquele pequenino que fala assim: eu bebo mesmo, eu vou beber na frente dele. Eu como determinados alimentos, né? Eu como na frente dele mesmo. Eu tenho atitude que eu sei que esse crentezinho aí novo vai escandalizar, o problema é dele. Mas não somente isto. É quando nós levamos este crente ao pecado. É quando eu chego perto dele e falo assim: você conhece a Sandra, a esposa do pastor? Conheço. Pois é, né? Aquela mulher não vale nada, não é? Se diz crente, mas é um absurdo o comportamento dela. E a pessoa: mas eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas é, meu irmão, é sim, ela é falsa. Conhece a Janine? Conhece, pior ainda. Janine quer tomar o lugar da Sandra, olha só, já tem ali uma cobra, já tem uma víbora, sabe? E aí aquela pessoa vai ouvindo aquilo, ela nunca tinha pensado nisso, mas aí o coração dela começa a ficar contaminado. Meu irmão, você está vendo como é que está a igreja? A igreja está horrível. Nossa igreja não está prestando não. Sabe, eu já estou assim, sabe, sem alegria, eu já não tenho mais prazer de ir lá. Não, meu irmão, mas eu gosto. Não, meu irmão, é porque você é novo na fé. Vai em outras igrejas aí, vai em umas igrejas mais animadas para você ver. Entendem o que Jesus está dizendo? Você contamina o coração daquela pessoa. Você leva aquela pessoa a pecar contra outras pessoas, contra a igreja, contra outros irmãos. Ou, entendendo o contexto, você chega para ele e fala assim: não tem a denominação tal, e vamos supor que essa denominação seja uma denominação fiel. É diferente de nós, mas é fiel. Não é aquela denominação? Tem. Aquela denominação ali, aquele povo ali não é crente não conhece nada, não sabe nada de Bíblia e tal. Não, mas eles não são meus irmãos. Tem até uma pessoa lá no meu trabalho que é dessa igreja, a gente tem orado juntos, estudado a Bíblia. Não faça isso, fique longe dele. E você contamina o coração daquela pessoa. Jesus fala: quem faz isto deveria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Isso é fazer com que os olhos, as mãos e os pés pequem diante do Senhor. Agora, você sabe por que Jesus falou sobre os olhos, falou sobre as mãos e falou sobre os pés? Porque lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9... quando fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos atar no frontal dos olhos, atar nas mãos, atar nos umbrais, que é para onde eu vou com os meus pés. Eu devo encher esses lugares com a lei de Deus. Eu devo amar a Deus com os meus olhos, com as minhas mãos e com os meus pés. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 14, ele fala sobre aqueles que trazem o nome do Senhor no frontal dos olhos. E Apocalipse faz um paralelo, porque o crente, ele traz o sangue de Cristo, ele traz o sangue do Cordeiro no frontal dos olhos, e obviamente, por indução naquilo que nos fala Deuteronômio, na sua mão e nos seus pés. Os descrentes não. A marca que eles trazem entre os olhos ou na testa, nas mãos e nos pés, não é a marca de Cristo, é a marca da besta, da carnalidade extrema. 6, 6, 6. 6 é número de homem, então carnal, mais carnal ainda.
O que Jesus está falando aqui na linguagem apocalíptica é: retire o sinal da besta do seu corpo. Mesmo que você tenha que arrancar um dos olhos, mesmo que você tenha que cortar a sua mão, mesmo que você tenha que amputar o seu pé, arranque isto de você, coloque a marca do Cordeiro sobre si. O que o Senhor Jesus está falando, irmãos, é uma linguagem que vem desde o Velho Testamento: os meus olhos, as minhas mãos e os meus pés. Os olhos são as janelas para o mundo, minhas mãos é o meu trabalho, os meus pés me conduzem para os lugares. Todos eles devem ter a marca do Cordeiro, não o número da besta. Por isso Jesus fala, é metafórico aqui, não é literal. Ele disse: o teu olho faz pecar, arranca, tira fora, a mão arranca, o pé arranca tudo. Porque é melhor você entrar no reino de Deus com este sacrifício, com esta luta contra o pecado, do que viver tranquilão, bonachão, pecando à vontade, mesmo dentro da igreja, mas ser lançado no inferno, lá no lugar onde eles jogam lixo para ser queimado. Esse lugar o fogo não se apaga nunca. É por isso que o Senhor Jesus fala que no convívio com esses irmãos queridos que estão iniciando na sua fé, onde eu devo ser exemplo de austeridade, exemplo de quem ama a Cristo verdadeiramente e levá-lo também a amar a Cristo profundamente, o Senhor Jesus usa a linguagem do sal e do fogo. Versos 49 ele encerra dizendo: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz. Olha só como Jesus fala aqui: e paz uns com os outros. Perceberam que o Senhor Jesus ele utiliza aqui duas figuras? Ele fala o seguinte no verso 49, ele diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos descobrir que o sal, como por exemplo lá em Levítico capítulo 2, verso 13, Ezequiel 43, 24 e outros textos, vão nos mostrar que o sal estava intimamente ligado ao sacrifício que seria queimado no fogo. Então sal e fogo são figuras do sacrifício. Por isso o Senhor Jesus ele fala: porque cada um será salgado com fogo, cada um deve ser ofertado como sacrifício, cada um deve vivenciar o que eu vivenciei, não para a salvação, mas por amor a esses pequeninos irmãos e consequentemente por amor a mim. Jesus fala que os nossos atos devem respeitar os meus irmãos. Se usar camisa azul causa problema no meu irmão, então eu vou deixar de usar essa camisa. Qual é o problema? O que é mais importante? O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala, e o contexto ali é a carne vendida no mercado, porque toda a carne vendida no mercado lá na cidade de Corinto era sacrificada aos ídolos. Paulo diz assim: se eu tenho um irmãozinho que não consegue conviver com isso, eu vou passar a comer legumes. Não porque comer legumes é santidade, comer carne é pecado. Não, o Senhor Jesus comeu muita carne. Não é isso. Mas por amor, percebem o que Jesus está mostrando? Por amor aos meus pequeninos irmãos, farei esse sacrifício. Em 1986, eu estava em Portugal, como missionário. E ali eu fiz um voto com o meu Senhor. Eu disse: a partir de hoje até a minha morte, eu não colocarei uma gota de álcool na minha boca, excetuando a ceia quando é diluído em água. Faço isso, meu Senhor, por amor aos meus irmãos. Ah, então o pastor Alfredo está dizendo que beber é pecado? Não, porque se beber é pecado, então Jesus era o maioral dos pecadores, porque ele bebeu. Jesus bebeu bebida alcoólica, ele bebeu vinho, ele bebeu licor, ele bebeu o que existia. Tanto que
Os fariseus o acusavam de comilão e beberrão. Jesus gostava de beber vinho. Ele ia nos lugares e se alegrava, porque vinho era sinal de alegria. Então não é isso. Porque o que a Bíblia proíbe não é o beber, o que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Mas e se isso causa escândalo? E se isso causa problema a alguns irmãos? Eu devo olhar para esses irmãos com desprezo e dizer assim, o problema é ser, ó aqui, ó, cachaçinha boa, ó, tá uma delícia. É assim que eu devo agir? Jesus está dizendo que nós somos movidos por amor, e amor pelo meu irmão. Então, se usar algum adereço, escandaliza, eu até concordo que eu posso chegar com ele e tentar conversar, meu irmão, veja bem, não tem jeito, pastor, não tem jeito não, mas meu irmão, não tem, tá bom, meu, então, não se fala mais nisso. O que é mais importante para você e para mim? É o meu irmão ou a minha satisfação pessoal? É isso que Jesus está dizendo. Eu usei aqui a bebida, joias, apetrechos, apenas como exemplos de tantos outros. O mais importante é o amor. E Jesus fala, nós de fato estamos sendo salgados com fogo, estamos no altar do sacrifício. Aí Jesus diz assim, bom é o sal, mas se vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não há como. Tende sal em vós mesmos e paz, que é promovida pelo amor uns com os outros. Eu lembro de um pastor onde eu fiquei em Portugal, sediado ali em Lessa da Palmeira, perto da cidade do Porto. E ele me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Os crentes em Portugal, eles bebem normalmente, não se embriagam, mas bebem normalmente, claro, e não é pecado. Até estão se parecendo com Jesus nesse sentido, né? E ele conta que foi para a guerra de Angola, e lá ele viu alguns irmãos de própria Angola. E ele estava com alguns irmãos, e aí ele disse assim, olha, vamos comer ali, a gente vai ter uma comida gostosa e tal. Aí esse pastor falou assim, rapaz, será que tem uma cervejinha gelada lá, hein? Aí aquele irmão da África regalou aqueles olhos grandes e olhou para ele. Aí depois deu um sorriso, relaxou, bateu no ombro dele e falou assim, meu irmão, em outros tempos, né? E aquele irmão, ele percebeu. E ele me disse uma das coisas mais lindas, tanto que ele me falou muita coisa, mas isso ficou gravado no meu coração. Ele falou, Alfredo, eu passei 8 anos da minha vida sem colocar uma gota de álcool na boca. Porque para mim era mais importante aqueles irmãos. Devemos, amados, considerar as pessoas ao nosso redor. Devemos ser como sal. E aqui Jesus já está falando, quando ele fala sobre sal, ele está falando de uma vida de santidade que preserva o ambiente de deteriorar-se, de apodrecer. Então eu não posso ser utilizado, irmãos, como, como bactéria que entra no alimento e causa toda aquela deteriorização. Não, eu devo ser como sal, para manter a paz. Eu não posso induzir os meus irmãos ao pecado. Eu tenho que promover a santidade na vida deles, pela minha vida, e a minha vida em Cristo Jesus. Nós somos responsáveis por preservar a paz. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a forma como Jesus nos ensina, em termos de relacionamento no grupo, com pessoas fora do grupo, com crentes pequeninos que estão ao nosso redor, qual é o cerne desse ensino? O cerne está no verso 30 ao verso 32. Vamos ler todos juntos? Marcos 9, de 30 a 32. Aqui está o cerne, aqui está o ponto. É aqui que está a nossa força. É daí que vem a nossa capacidade pelo Espírito Santo de termos uma vida cheia de amor por Cristo. Vamos ler todos juntos, de 30 a 32. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia,
o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. O que dá início a esse ensino de Jesus é a pessoa e a morte de Cristo. Ser o servo do meu grupo, amar aos meus irmãos que não convivem comigo, e considerar em amor aqueles pequeninos na fé que estão a crescer no conhecimento e na graça de Cristo, ter uma vida que não promove a podridão, mas promove a paz, promove a santidade, tudo isso só é possível porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele não apenas é o exemplo, mas Ele é a causa e a força para termos uma vida que demonstra amor por Ele. Cristo é o exemplo a ser seguido, e se vivermos seu ensino, amando ao próximo, nisto nós também amamos profundamente a esse Cristo tão querido e que deve ser glorificado na minha vida. Quais são as aplicações, irmãos, de tudo isso que o Senhor nos ensina, tudo isso que Cristo nos mostra? Irmãos, em primeiro lugar, nós devemos nos parecer com Cristo, com vida de humildade, de simplicidade. Devemos ser simples e devemos interagir com os simples do reino. O mesmo abraço caloroso que eu dou naquela grande autoridade do Estado, da nação, é com o mesmo calor que eu dou por aquela família que passa por grandes dificuldades, que se achegam não só para ouvir o Evangelho, para estar em comunhão conosco, mas para ter algum tipo de ajuda. É a mesma intensidade. Eu devo ter uma vida de humildade, olhando para o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu imagino o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele veio e me abraçou. Ele veio e te abraçou, morrendo inclusive no nosso lugar. Irmãos, não podemos desprezar outras denominações evangélicas, desde que sejam fiéis às Escrituras. Não podemos fazer isto, irmãos. Nós não somos melhores do que outras igrejas e outras denominações. São nossos irmãos em Cristo. Podemos discordar de algumas questões periféricas, teológicas, claro, mas são nossos irmãos. Devemos respeitá-los como tal, como pessoas que têm a habitação do Espírito Santo, que amam a Cristo e que querem servi-lo. Meus irmãos, nós não podemos levar outros crentes ao tropeço e caírem em pecado, irmãos. Nós não podemos fazer isto. Não podemos, irmãos, levar outros à maledicência contra irmãos, contra indivíduos, contra igrejas, contra outras denominações. Não podemos fazer isto. Pelo contrário, devemos revitalizar a lei do Evangelho no nosso coração e revitalizar a lei do Evangelho, que é a lei do amor, no coração dessas pessoas. Eu não posso, irmãos, ter um péssimo testemunho pecaminoso, que olha apenas para o meu umbigo, em detrimento do meu irmão, que fica chocado com as minhas atitudes. Vamos supor que nós podemos incluir ali atitudes que nem são pecado em si, mas que podem levá-lo a isso. O mais importante, irmãos, não é o meu prazer, não são as minhas atitudes, mas é o amor que eu tenho por ele, porque amando a esse irmão, estou amando a Cristo. Por isso devemos ter vida santa. Isso é como um sacrifício, é como o sal e o fogo no altar. Ser salgados e ser sal
para salgar o meu redor, promovendo a paz. Em outras palavras, irmãos, devemos nos parecer mais e mais com Cristo e a Ele glorificar. O resumo de tudo isto, dos relacionamentos é: devo me parecer com Cristo e a Ele amar. Muito mais do que conhecer teologia, muito mais do que pertencer ao grupo dos reformados, muito mais do que ser da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu preciso me parecer com Cristo. E sabe como eu me pareço mais e mais com Cristo? Quando eu amo o meu próximo, quando eu amo aos meus irmãos. Que sejamos estes que demonstram esse amor intenso ao Senhor. Relacionamentos são importantes, porque eles demonstram o nível e a qualidade do meu amor para com o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, glorificamos a Ti, ó Cristo amado. Nós Te louvamos porque, como somos, ó Pai, endurecidos de coração muitas vezes, como somos egoístas, arrogantes, por isto precisamos simplesmente, ó Pai, olhar para o Teu Filho amado e ter nele o modelo maior da minha vida. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e que a nossa oração constante seja a oração de João Batista: importa que eu diminua para que ele cresça. Se parecer com Jesus, meu Pai, não é exercer cargos poderosos, ser bem-sucedido, ser bajulado por pessoas, mas se parecer com Cristo é agir como escravo, é amarrar a toalha na cintura e lavar os pés dos meus irmãos. Por isso, Senhor, dá-nos alegria em sermos assim. Esse é o antídoto poderoso contra qualquer divisão, contra qualquer inimizade. Dá-nos essa percepção para a Tua honra e para a Tua glória, ó Senhor, na pessoa do Teu Filho amado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida de toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, neste dia que é o dia do Senhor, até que Ele venha para nos levar para as bodas do Cordeiro. Por isso, nós clamamos todos os domingos aqui em nossa igreja: Maranata, vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, está encerrado